Acabou o tesão dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento, a ereção já não tem mais, já não tem aquela vontade, já não tem aquela pegada, a rotina tomou conta de vocês. E é diante disso, diante de vários pacientes aqui que apresentam várias queixas sexuais e que eu percebo que no final das contas o problema está dentro do relacionamento deles. E é por isso que eu demonstrei aqui 7 dicas para que você põe em prática dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento e salve o sexo dentro dele. Fica comigo até o final, as últimas dicas são extremamente importantes e negligenciadas na maioria das vezes. Então vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, sou urologista, especializado em andrologia, saúde sexual masculina. Se você quer marcar uma consulta comigo, link na descrição e QR Code aqui na tela. Você sabe, você que está aqui escrevendo, vendo o vídeo sabe, a coisa não está muito boa no seu casamento, dentro do seu namoro, dentro do seu relacionamento, porque você não tem tesão, você não tem vontade, você não tem aquela fogo, aquela paixão que você tinha antes, o sexo passou a ser indiferente para você. Quando vocês vão tentar alguma coisa, perde ereção no meio, vai mudar de posição, perde ereção, e aí isso motiva você a procurar um urologista, como eu atendo vários aqui, seja por disfunção erétil, seja por ejaculação precoce, seja por queda de libido. E muitas vezes a gente vai fazer, obviamente, uma investigação inicial, né? Disfunção erétil, por exemplo, você está perdendo ereção, pode ser psicogênico, pode ser vascular, não está chegando sangue no pênis, pode ser o hormônio da testosterona que está baixo. E a gente vai fazendo ali essas investigações, o hormônio normal, a gente percebe que o cara ali está dentro de um relacionamento estável, duradouro, que afasta um pouco ali a causa de ansiedade de performar, não exclui, mas afasta, né, a possibilidade de você estar ansioso dentro de uma relação ali em que você tem intimidade com a parceria, dificilmente vai ser a ansiedade o grande fator. Então a gente vê os exames, está tudo normal. O que pode ser? Muitas vezes, conversando com o paciente, eu identifico que o problema está dentro do relacionamento dele. Então a gente precisa dar uma repaginada nisso. Primeiro é importante você entender que depois de muitos anos de relacionamento, é normal que haja um afastamento, uma rotina, aquela coisa que é a mesma coisa sempre, você acaba, entre aspas, enjoando, né? Vamos falar dessa forma, né? Não sei, sem querer ofender ninguém. Mas isso é real e acontece não só com você, acontece com vários casais, você sabe disso. Então é preciso encarar isso da forma correta. Isso existe, então os dois têm que se ajudar, não é problema de um só. Eu vejo muito homem aqui, não, o problema é dela, o problema é dele lá, meu marido, minha esposa também não me procura, também ela também está muito desanimada, a menopausa dela. Ah, meu irmão, a culpa também não é só dela não, a culpa também deve ser um pouco sua também. E você vai ver que na primeira dica você já está errando. A primeira dica é valorizar o toque, né? Para que o toque mesmo, pô, um abraço, um beijo na testa, tal, um beijo na boca, beijar de língua de vez em quando no seu dia, durante o seu dia, pô, isso muitas vezes só acontece na hora do sexo, só acontece de se beijar na hora do sexo, só acontece de se abraçar se for para ter relação sexual. E não é assim. Se toquem mais ao longo do seu dia, do dia a dia, da sua rotina. Muitas vezes, dentro da sua rotina do dia a dia, pequenos gestos vão valer mais do que grandes acontecimentos, ou preparações, ou surpresas. Então você voltar a abraçar a sua esposa, voltar a dar um beijo na boca, voltar a dar um selinho, voltar a se conversar, se abraçar, se tocar, pode ajudar a ter essa aproximação afetiva e ir já recuperando aquele tesão perdido lá atrás. Segunda dica, mude a rotina de sexo, né? Muitas vezes você está sempre ali naquele quarto, naquela posição, a preliminar já é bem sedimentada, é sempre daquele jeito. Isso, obviamente, vai gerando uma certa previsibilidade que aqui não é interessante. Então, torne as coisas um pouquinho mais imprevisíveis através de uma viagem com finalidade sexual. Porque não adianta você ir para uma viagem que você vai viajar com 5 casais de amigos, vai acampar. Isso aí não é uma viagem com cunho sexual. Então vai para um chalezinho, procura viajar para um lugar mais tranquilo, um lugar mais sossegado, só vocês dois, para que vocês tenham aquela finalidade sexual dentro da viagem. Além disso, você pode também organizar outras formas de mudar ali aquela rotina, através de massagem, striptease da mulher também pode ajudar. Então, muda um pouco a rotina sexual. Terceira dica, faça algumas estratégias, jogos, para que você descubra desejos sexuais ocultos daquela outra pessoa, do seu marido, da sua esposa. Por que eu estou falando isso? Muitos homens que eu vejo aqui, por exemplo,
Um clássico que eu me lembro bem, um paciente que está anos ali correndo atrás de um aumento da libido, quero aumentar minha libido, tal, casada, 17 anos, e aumentando a libido, né, o desejo sexual pela esposa dele. Era um cara, eu sempre pergunto isso também, isso faz sentido na nossa anamnese, é um cara que só tinha relações com a esposa, ele não tinha relações fora do casamento, ou seja, a busca dele por libido era para a esposa. Então ele estava 5 anos fazendo tratamentos hormonais, várias vias hormonais, e veio aqui, a gente fez 1 ano de tratamento hormonal, testo do cara entre 800 a 1.300, sempre alta, né, porque estava tomando hormônio, e não tinha melhorado a libido. E eu perguntei, depois de 1 ano tratando, e ele querendo mudar ainda mais uma vez, meu irmão, a sua esposa sabe que você está há 5 anos fazendo tratamento? A sua esposa sabe que você está em busca de aumentar a libido, o desejo sexual por ela? Não, nunca conversei isso com ela. Ou seja, parceira dele, mulher que dorme com ele todo dia, não sabia que ele estava nessa busca incessante, indo em vários médicos, gastando dinheiro com hormônio, para aumentar a libido dele. Então, assim, converse com sua parceria, pô. Ela tem que saber o que você está buscando, o que você está querendo, qual que é o seu desejo sexual. Eu coloquei aqui como jogo, né, os jogos para que você descubra, né, desejo sexual, para tornar talvez a coisa mais dinâmica. Mas o importante é trocar ideia, né, meu irmão? A pessoa tem que saber o que você está buscando. E antes da quarta causa, que é extremamente importante, com certeza você parou de fazer isso, é você curtir esse vídeo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, encaminha já esse vídeo para aquele casal, para aquela amiga, para aquele amigo seu, que você sabe que o casal tá, né, já trocou ideia com você, que a coisa está mais distante, está mais fria, para você ajudar a salvar esse casamento aí, essa relação, esse namoro, enfim. Quarta dica, elogie mais que critique. Porra, meu irmão, não é possível que a pessoa que você escolheu para estar do seu lado, sua namorada, sua esposa, tem mais defeito que qualidade. Só que com o passar dos anos, os defeitos começam a saltar aos olhos. Você começa a criticar aquela pessoa, aquele hábito, e você esquece das qualidades que te motivaram, né? Ficaram perdidas aí no tempo. Força um pouquinho para que você enxergue e elogie quando você vê alguma coisa que te agrada, que você acha legal, que você acha bonita, alguma atitude, enfim. Elogie mais que critique. Nem que no começo isso seja de forma ativa, né? Você tem que se esforçar para isso, porém vai ser importante para resgatar isso, parar de brigar um pouquinho, parar de se espizinhar um pouquinho. Então elogia mais do que critica. Quinta dica, importantíssimo, muito homem principalmente. A mulher tem uma visão mais dinâmica, mais ampla de sexo, mas para o homem sexo é igual a penetração. Sexo preliminar, sexo oral é sexo oral, agora sexo de fato mesmo é penetração, e isso não é verdade. Então valorize outras formas de prazer sexual, que é tudo sexo, né? O toque, o cheiro, o abraço, as preliminares, o sexo oral é sexo. Muitas vezes o sexo não precisa de penetração. Haja vista que você sabe, você tem mulheres, né? Você tem casais de mulheres, mulher com mulher, que não usam nenhum tipo de penetração e estão extremamente felizes e satisfeitas com a vida sexual dela. Então, isso prova, né, que sexo não é só penetração. Sexo vai muito além disso. A maioria das mulheres, lembre você, eu já tenho um vídeo no canal sobre isso, tem um orgasmo clitoriano. O clitóris, que é um órgão que está no sistema genital externo feminino. Não precisa de penetração para estimulação do clitóris, você pode estimular através da penetração, em algumas posições ele é melhor estimulado, mas ele também pode ser estimulado sem a penetração. Então valorize outras formas de estímulo sexual. Sexta dica, que eu tenho certeza que o homem não faz isso, o homem tem muita dificuldade de fazer isso, eu enxergo isso claramente. Muitas vezes o cara vem aqui com disfunção erétil há 10 anos, ejaculação precoce há 30 anos. O cara tem uma queda de libido que está evoluindo há 8 anos. Porra, 8, 10, 30 anos. Ou seja, enxerga-se claramente uma dificuldade em expor vulnerabilidades, porque homem tem que ser o foda, tem que ser, não tem problema, o cara transa todo mundo, come todo mundo, é impossível isso acontecer com ele. Então ele se retrai, ele não divide, ele não troca ideia, ele não divide os anseios, os medos. Então isso é muito negativo. Pode ser com o médico, mas pode ser principalmente com a sua esposa, com o seu marido. Exponha seus medos, exponha seus desconfortos. Essa posição aqui eu não gosto, essa posição aqui eu perco a ereção, essa posição aqui é pior para mim, a mulher, essa posição aqui me machuca. Então você precisa trocar ideia, pô. Você conversar sobre seus medos e suas
vulnerabilidades. Pô, se eu tenho ejaculação precoce, vamos evitar essa posição de início, por favor, senão eu vou gozar muito rápido. Vamos caprichar aqui nas preliminares, para que você já tenha um orgasmo, isso tira um pouco a pressão do cara. Então o cara já parte para a penetração, já tendo dado o prazer, né, o orgasmo, à parceria dele. Então são técnicas, são coisas que você só vai conseguir fazer se você trocar ideia, dividir com a sua parceira, com a sua parceria. Sétima dica, importantíssima, hein? Importantíssima para homem e mulher. Para de se comparar. Para de se comparar. Aceita o seu corpo. Obviamente que eu não estou falando para aceitar a obesidade, né? Você tem que correr atrás da sua saúde. Não é isso que eu estou falando. Mas, por exemplo, com o envelhecimento, o seu corpo vai mudar. Você vai mudar, você mulher, você homem. E muitas vezes o cara fica com vergonha, ou a mulher fica com vergonha do jeito que é. Pô, mas eu era tão assim, eu era tão assado. E romantiza o passado, até parece que era a coisa mais maravilhosa do mundo. Nem era tão assim. Mas, obviamente, todo mundo envelhece, todo mundo muda, né? E você precisa aceitar isso, se aceitar, parar de se comparar, cuidado com as pornografias, cuidado com a comparação com o tamanho de pênis, ou corpos, né, de mulheres aqui na pornografia, na prostituição, cuidado com isso, porque isso vai atrapalhar seu casamento. Você tem sua esposa, você tem seu marido que envelheceu junto com você, que cresceu, que fez uma vida com você que mudou, o corpo dele, da pessoa mudou, e vocês precisam entender, se aceitar e tocar o barco junto. E para você, homem, que quer exercitar o seu pênis ali, para não deixar ele ficar em desuso, sem usar, eu vou deixar aqui exercícios para que você aumente o exercício do pênis. Até o próximo vídeo.